O que me impressionou nessa pesquisa é que nós vimos nos últimos dias uma sequência de apoios ao Lula, né? Ele juntou em torno dele artistas, esportistas, juristas, ex-ministros tucanos, ex-presidentes do Supremo, acho que tem 4 ou 5 ex-presidentes do Supremo. Ainda ontem estava o Aires Brito se juntando a esse bloco que deu apoio ao Lula, né? E isso deu a impressão, inclusive o PT tinha a perspectiva de que isso pudesse ter alguma influência no volume de intenção de voto do Lula. E não foi o que aconteceu, né? Essas adesões não reforçaram o movimento, ou não produziram a onda que se esperava no PT de voto útil nessa reta final. E, então, a menos de 72 horas do início da votação, o Datafolha traz o Lula com 50%, está ali ainda na margem de erro para obter a vitória no primeiro turno, mas estancou o movimento, né? Ele vinha crescendo e deu uma estacionada. Então, se você combina essa informação com o resultado do debate, em que acho que o Lula teve um 0-0, que para ele é bom, mas não sei se ele obteve esses votos que lhe faltam para ter essa vitória no primeiro turno, acho que ficou muito mais incerto. O que parecia ser certo, hoje é bem mais incerto. Nós vamos ter mais 2 pesquisas amanhã, uma do Datafolha, outra do Que IPEC, aí vamos ter uma e noção pega dos primeiros reflexos, né, e desse pega debate, o né? e pega a história do debate. Pega o Né? debate já. Agora, o que me chama a atenção, nós estamos tendo uma coisa que, a meu juízo, é inédita nessa campanha, é que o Lula ele tem um apoio que vem de baixo para cima, que é muito mais forte do que esse aparente apoio, que também é importante, mas que veio depois, veio nas pegadas. O Lula está sendo apoiado por algumas muralhas, né? De blocos majoritários do eleitorado, as mulheres, os eleitores pobres, os negros e os pardos. Esses eleitores estão sustentando o favoritismo do Lula. E os apoios que vieram dos famosos vieram nas pegadas dessas muralhas que se construíram ao longo da campanha. E não é um movimento de cima para baixo, é um movimento de baixo para cima. Então, o que me impressionou é que o apoio dos famosos não tenha resultado na onda de voto útil. E você vendo no Datafolha, aconteceu um movimento curioso, porque o eleitorado do Ciro Gomes e da Simone Tebet se tornou mais fiel do que na pesquisa anterior. Então, agora você tem 54% dos eleitores do Ciro dizendo que estão com ele e é certeza de que vão votar nele. É a primeira vez que ele tem mais de 50% de eleitores dizendo isso. E no caso da Simone, atingiu 62% dos eleitores que dizem que estão com ela e que permanecerão com ela. Então, isso leva a crer que o voto útil talvez não venha. Então, a possibilidade de segundo turno, Fabíola, que parecia improvável, acho que hoje é mais provável. Mas, como diz a Mônica, e com toda razão, o dono desse espetáculo é o eleitor. Então, eu ficaria muito de olho na pesquisa que vai sair amanhã, porque nós vamos ter o reflexo do debate, vamos saber se essas impressões que nós estamos tendo coincidem com a impressão do eleitor, né? E acho que esse suspense vai até a beirada da urna, Fabíola.